Dentro do roteiro tem as provas operatórias. As provas operatórias, elas são subdivididas em idade, para a gente avaliar ali a fase do desenvolvimento cognitivo, dessa estrutura cognitiva dessa criança. E aí, o que a gente precisa fazer? Peraí, quais são as provas operatórias que eu vou utilizar para o meu paciente? Ele tem 6 anos? Então eu preciso avaliar lá a parte pré-operatória. Ele já tem a partir de 7? Então um operatório mais concreto. Meu paciente tem a partir de 12 anos? Então um operatório mais formal. Mas está dentro das provas operatórias que podem estar ali dentro do seu passo a passo. O passo a passo é para a gente não esquecer de nada. Você já se perguntou por onde começar a avaliação psicopedagógica sem se perder? Já? Então, se você já fez essa pergunta para você, fica ligadinho aqui. Sejam muito bem-vindos ao canal do Psicopraticando. Eu sou Priscila Figueiredo, psicopedagoga clínica, com vasta experiência na área de avaliação e intervenção psicopedagógica. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o passo a passo da avaliação psicopedagógica. Gente, isso é muito legal, não é verdade? Porque assim como vocês, eu também já estive aí, nessa posição de medo, de incerteza, de insegurança, sem saber por onde começar dentro do atendimento. Mas eu sempre falo que o importante é a gente dar o pontapé inicial e, ao mesmo tempo, com responsabilidade, com ética, na verdade, muitas das vezes, assim como eu, com alguém nos dando a mão, respaldando ali o nosso trabalho, até porque, quando eu falo de responsabilidade, é porque a gente trabalha diretamente com o desenvolvimento infantil. E é o que eu sempre falo para os pais, eles confiam a joia rara, na verdade, parte do desenvolvimento da joia mais rara da vida deles em nossas mãos. Então a gente tem que ter mesmo responsabilidade e às vezes essa responsabilidade está atrelada a ter alguém com a gente, segurando a nossa mão, nos ajudando, supervisionando, não é? E ao mesmo tempo buscando ali formação continuada, buscando estudos. Mas quando a gente tem alguém ali que pode nos dar uma luz do que fazer, eu acho que facilita muito. Eu lembro que quando eu comecei, há muitos anos atrás, na psicopedagogia, eram pouquíssimos vídeos no YouTube, nos canais, auxiliando, sabe, nesse passo a passo para a psicopedagogia. Então, por isso que hoje eu estou aqui, para poder ajudar vocês é o que eu sempre falo, descortinar os olhares, ampliar para vocês essa visão do que é a avaliação psicopedagógica, tá bom? Então fique ligadinho aqui, que a gente vai ter muito o que conversar no vídeo de hoje. Olha, eu organizei aqui para a gente conversar um pouquinho. Primeiro que vamos começar pensando no que é a avaliação psicopedagógica, que uma avaliação psicopedagógica ela vai muito além dos testes. Sim, vocês já devem ter escutado eu falando isso aqui em outros vídeos, que o olhar do psicopedagogo, aquele olhar clínico, é o que vai diferenciar o seu trabalho. Não basta aplicar testes, não basta corrigir testes, se eu não tenho um olhar em relação ao meu paciente, ao que ele realmente precisa, ao que ele está me mostrando. Muitas das vezes, a testagem isolada a gente não vai conseguir perceber. Às vezes vai conseguir perceber em determinado jogo ou em determinado comportamento que aquela criança apresenta. Então, quando a gente pensa em avaliação, é sempre pensar que ela vai além dos testes. Pensar que a avaliação psicopedagógica, ela está muito atrelada ao nosso olhar clínico. Porque, como eu sempre falo, não existem tantos exames de imagem, pelo menos não no Brasil. Não é? Que a gente possa, por exemplo, vou fazer um exame de imagem para ver se meu filho tem TDAH. Infelizmente, não é assim. Então, é o quê? A partir do nosso olhar clínico, da nossa avaliação. Por isso que é fundamental que a gente sempre tenha isso em mente. A gente vai ter o nosso olhar para a avaliação psicopedagógica, ela precisa estar muito além dos testes, tá? Vamos pensar aqui, gente, eu organizei aqui, algumas etapas, tá? Vamos pensar por onde a gente começa a avaliação psicopedagógica? Passo 1, a gente começa sempre pela anamnese. Existem teóricos como Jorge Visca, por exemplo, que ele orienta a fazer a anamnese no final. Eu acho que tem um vídeo sobre a anamnese que eu já conversei sobre isso, para que não se contamine com as informações. Eu costumo fazer a anamnese
no início, mas não faça a coleta toda de dados, tá? Faça uma parte, deixa outra parte para que os pais respondam em casa e me entreguem posteriormente e analiso no final. Então eu divido, mas é algo meu pessoal, tá bom? Mas geralmente vai começar ali essa avaliação pela anamnese, tá? Que é o contato diretamente com a família. Ponto muito importante é se não se tratar de adolescentes, de jovens que muitas das vezes fazem parte ali do processo de investigação mesmo, a gente geralmente pede para a criança ficar em casa, que é aquela criança não ir na primeira sessão, porque às vezes os pais precisam falar muitas coisas e nem sempre é legal a criança escutar aquilo tudo, principalmente pelas questões emocionais, não é verdade? Então, eu sempre peço, oriento para a família, para a criança ficar em casa. Então, o primeiro passo, anamnese. Gente, vamos pensar na anamnese. A anamnese a gente já falou várias vezes, falo muito com as minhas cursistas. Eu acho que tem um vídeo aqui sobre a anamnese. A anamnese precisa ser bem estruturada. Estruturada no sentido de investigação. Então, dentro da anamnese, a gente tem o que eu chamo de fatos históricos e ahistóricos. Então, a gente tem o que aconteceu e o que está acontecendo. Então, o primeiro passo da anamnese é a gente pensar na queixa principal. O que vem acontecendo? E depois a gente avalia o que está lá atrás. Então, o primeiro passo de uma boa avaliação é a gente analisar essa queixa. Porque é a partir da queixa também que a gente vai organizar os materiais que a gente vai utilizar, não é verdade? Então, assim, a gente tem algumas etapas, tá? Então, a anamnese é a primeira. Outro ponto muito importante, você, psicopedagogo, tenha um passo a passo, sim, tenha um roteiro de avaliação. Priscila, como assim? Um roteiro engessado para todos os quadros? Gente, é um roteiro engessado, mas um roteiro mais global, tá? A partir dele, a gente cria um outro individualizado a partir da queixa. Mas um roteiro global, ele envolve o quê? Ele envolve pelo menos aquelas sessões que a gente precisa, geralmente, por exemplo, no consultório, geralmente duram 8 sessões. Tem psicopedagogos que fazem com 10, 12 sessões. Então, pelo menos um passo a passo do que você precisa fazer ali. A anamnese é passo 1, por exemplo. Passo 2, primeiro contato com a criança. O que você vai organizar para essa primeira sessão? Independente do que você for organizar, no seu roteiro tem a primeira sessão com o paciente. Quem segue Maria Lúcia Vaz vai fazer sessão lúdica centrada na aprendizagem. Quem segue Jorge Visca pode fazer uma IOCA. E aí a gente vai organizando a partir disso, tá? O roteiro. O que ele precisa ter? Até por isso que a gente também está falando desse passo a passo, né? Ele não deixa de ser um roteiro de avaliação. O roteiro, ele engloba ali as testagens de uma forma geral. Então, vamos supor, dentro do meu roteiro, lá na terceira sessão, eu coloquei as provas projetivas, que são as provas de desenho. Aí, a partir da idade do meu paciente, eu vou selecionar quais as provas projetivas eu vou utilizar. Dentro do roteiro tem as provas operatórias. Ou provas operatórias, elas são subdivididas em idade, para a gente avaliar ali a fase do desenvolvimento cognitivo, dessa estrutura cognitiva dessa criança. E aí, o que a gente precisa fazer? Peraí, quais são as provas operatórias que eu vou utilizar para o meu paciente? Ele tem 6 anos? Então eu preciso avaliar lá a parte pré-operatória. Ele já tem a partir de 7? Então um operatório mais concreto. Meu paciente tem a partir de 12 anos? Então um operatório mais formal. Mas está dentro das provas operatórias que podem estar ali dentro do seu passo a passo. O passo a passo é para a gente não esquecer de nada. Outra dica importantíssima para você, psicopedagogo, registre tudo. Tudo, nem que você tenha várias folhas A4 em branco ofício. Anote, registre comportamentos, resultados, falas dos pacientes. Organize bem isso, porque na hora de você estruturar o seu relatório vai ser bem mais fácil, tá bom? Então vamos lá, já falamos sobre a anamnese, que está ali dentro desse roteiro. No passo a passo, como eu falei para vocês, é importante vocês terem isso estruturado desse roteiro. Já falamos sobre a segunda sessão, a sessão diretamente com a criança. Depois da sessão
que vem diretamente com a criança, que vai depender muito da linha que você segue, terapêutica, você pode destrinchar as outras sessões com as atividades pedagógicas de cognição, as atividades e testes, tá? Cognitivos e afetivos sociais. E ali você destrincha, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Por exemplo, Priscila, eu não aplico todas as provas operatórias no mesmo dia, tá? Isso daí é assunto para um outro vídeo, mas eu não aplico. Então, às vezes eu começo a prova operatória, vou para uma prova projetiva, depois vou para uma pedagógica, flexibilizo, se eu vejo que o meu paciente está muito cansado, a gente vai para um jogo, a gente, sabe, diversifica ali a sessão para que ele não fique também exausto, tá? Então, esse também é um passo. Então, quando a gente fala do passo a passo para avaliação psicopedagógica, é isso. É você estruturar esse roteiro para poder te ajudar. Mas dentro desse roteiro, a gente geralmente tem, vamos voltar lá rapidinho, anamnese, primeira sessão com as crianças, com o paciente, as outras sessões, 4 a 5 sessões, com as testagens, e aí testagens vai diversificar muito, tá? Se são crianças menores, se está com dificuldade de processo de alfabetização, a gente precisa entrar com as testagens de habilidades precursoras. Se é uma criança em alfabetização que já consolidou, mas tem muita dificuldade de leitura e escrita, a gente entra ali com as testagens específicas pedagógicas. Lembrando que todas as crianças vão passar ali pela essa avaliação de função cognitiva, onde a gente avalia atenção, memória, aí atenção, os vários tipos de atenção, memória, os diversos tipos de memória, não é verdade? Funções executivas, controle inibitório, parte motora. Então, dentro dessas outras sessões, a gente vai ali diretamente com a criança, avaliando essas funções. E aí, dentro do seu roteiro, você pode colocar que funções você quer avaliar, que instrumentos você vai utilizar. Quero avaliar dentro do meu roteiro, por exemplo, Priscila. Eu tenho avaliação da leitura, avaliação da competência de leitura silenciosa, compreensão de um texto, isso tudo entra dentro do roteiro. Raciocínio lógico-matemático, coordenação motora fina, esquema corporal, orientação espacial, isso tudo vai entrar no memória de curto prazo, memória de longo prazo, a gente já coloca ali dentro do roteiro para eu não deixar de avaliar aquelas funções. E aí, que instrumentos utilizar, lembrando que precisa ser a partir da queixa e da idade da criança. Mas a função cognitiva não muda. O que muda é a forma como você vai avaliar, porque você precisa considerar a idade daquela criança, a cognição daquela criança, não é verdade? Dentro daqui também, do passo a passo, assim, da avaliação psicopedagógica, a gente não pode deixar de ter escuta ativa. E essa escuta, gente, vai ocorrer da primeira sessão com a família até a última. Porque se eu falar para vocês que eu já tive na devolutiva informações que os pais não tinham passado, de eu ter que falar e olhar e falar assim, opa, peraí, isso aqui é muito importante, você deixou passar isso, não pode. Então, peraí, porque eu sempre tenho um contato, uma conversa muito aberta com os pais. Olha, por favor, não privar o psicopedagogo de receber informações que às vezes pode diferenciar lá na frente, ter um olhar diferenciado em relação à criança, o desenvolvimento dela, é complicadíssimo. Porque tem pais que ficam receosos. Na realidade, os pais, muitas das vezes, eles chegam aflitos. Eu acho, tem um vídeo que eu acho que eu já falei sobre isso, sabe? Que eles chegam assim, muitas das vezes. Olha, eu trouxe só para desencargo de consciência, mas meu filho com certeza não tem nada. E aí, às vezes, o que acontece? Eles ficam com medo de contar tudo. E aí eu sempre converso muito com os pais. Então, já aconteceu de lá na devolutiva, os pais me darem informações importantíssimas, de eu olhar e falar assim, opa, peraí, então não vou poder te entregar o relatório agora. Preciso modificar algumas coisas aqui a partir dessa informação. E aí, gente, é o que eu falo, escuta ativa. Dentro de um passo a passo, precisa ter essa escuta ativa, do início até o final, tá? Esse roteiro, esse passo a passo, esse roteiro é importante que vocês tenham, mas como eu falei, precisa ser flexível, tá? É um roteiro só para eu não me perder de que tipo de habilidades eu preciso avaliar.
Mas, gente, cada criança é diferente uma da outra. E o papel do psicopedagogo é entender exatamente essa individualidade, tá? O papel do psicopedagogo é enxergar aquela criança de forma isolada, sozinha, sabe? Porque na escola, infelizmente, a criança ela é colocada dentro de um grupo. E existe um padrão esperado para aquele grupo, não é verdade? Então, é difícil para o professor, e eu falo porque eu já tive na outra ponta, eu já fui professora. Com vários alunos em sala, a gente conseguir fazer um trabalho individualizado. E o papel do psicopedagogo é exatamente esse: atendimento individualizado, para que a gente consiga enxergar aquela criança, o potencial que ela tem, as dificuldades que ela tem, de forma individualizada também, tá bom? Outros pontos importantíssimos, tá? Que é importante você ter aí no seu passo a passo, observar os comportamentos, as reações daquela criança, tá? Então, todos esses aspectos emocionais, esse comportamento dessa criança, a forma como ela interage com você, a forma como ela reage de acordo com algumas atividades que você faz, a forma como ela reage quando está longe dos pais ou próximo dos pais. Isso tudo a gente observa e registra e coloca no relatório se for necessário, tá bom? A gente tem, além das aplicações das testagens, que vão ocorrer ali, geralmente na terceira sessão, que é a primeira anamnese, segunda geralmente é a primeira sessão com a criança, raramente a gente aplica algum tipo de teste, a gente trabalha ali mais com jogos e dentro de uma linha teórica. Psicopedagogo, se você não tem sua linha teórica, por favor tenha, isso é muito importante, esse respaldo científico. E aí, as testagens vão ocorrer ali na terceira, quarta, quinta, sexta sessão com o paciente, tá? Então, a gente tem, além dessas aplicações de testagens mais formais, a gente também tem as informais, que não deixa de ser uma avaliação, porém com instrumentos mais versáteis, instrumentos mais flexíveis. Então, vamos supor, eu posso avaliar raciocínio lógico, Priscila, com pega-varetas? Pode. Posso avaliar a motricidade fina com pega-varetas? Posso. Posso avaliar se ele sabe tabuada com pega-varetas? Pode. Sabe? Então, às vezes, a gente utiliza um tipo de instrumento. Posso avaliar uma memória rápida, visual, com o jogo da memória? Pode. Então, existem alguns jogos que a gente consegue. Quer ver um ótimo para avaliar flexibilidade cognitiva? É o cara a cara. Porque o cara a cara você tem que flexibilizar seu pensamento, não é? Se a sua cartinha é loira, eu tenho que abaixar o quê? Os que não são loiros, ou seja, eu preciso flexibilizar. E aí a gente vê muito dessas funções através de jogos, tá bom? A gente tem também, dentro aí desse passo a passo, a gente não pode esquecer a entrevista com os outros profissionais que atendem essa criança, com a escola. Então, a avaliação psicopedagógica é o quê, gente? Coleta de dados, coleta de informações, é investigação, somos detetives. Então, vamos investigar, vamos na escola, vamos conversar. Hoje em dia, a gente consegue agendar online, e aí ajuda bastante, não é verdade? Nessa flexibilização. Então, depois nós temos a parte de análise integrada de todos esses dados, sentar, analisar. Gente, não tentem dar conta de corrigir tudo enquanto estão ali com as crianças, tá? A correção das atividades dos testes precisa de atenção sua, psicopedagoga. Então, geralmente a gente faz o quê? Vamos fazer quando a gente não tiver em atendimento. Por isso que eu falo que o trabalho do psicopedagogo é árduo. O nosso trabalho não se limita ao ambiente do consultório com as crianças. Ele antecede isso, porque a gente tem que preparar isso tudo. Tem o trabalho diretamente com as crianças. Tem o trabalho paralelo à avaliação, onde a gente vai fazendo as entrevistas com a escola. E tem o final, gente, que é o mais trabalhoso, eu acho. Que é você sentar, organizar, preparar esse material, juntar, fazer toda a compilação desses dados, não é? Para depois preparar a devolutiva, que é o final da nossa avaliação e início de um longo trabalho, não é verdade? Então, assim,
Quando a gente pensa até em devolutiva, antes da devolutiva, a gente já vai o quê? Com o relatório pronto. Então, o relatório também está ali dentro do seu script, do seu passo a passo. Fazer um bom relatório, um relatório estruturado, coloque somente o que você sabe, o que você tem certeza, tá? O que você acha, deixa o achismo de lado, não coloque. Isso é uma dica para relatório. Estruture bem esse relatório com os dados, tá bom? Pode sim colocar informações importantes escolhidas ali na anamnese, pode sim descrever como que aquela criança se saiu em cada testagem, isso é importante. Não deixe de colocar os instrumentos que foram utilizados, não deixe de fazer uma boa conclusão. E um relatório, ele vai muito além de descrever aquela criança. Um relatório, ele vai ali naquela linha de orientar a família, sabe? De fazer os encaminhamentos necessários. Então, também coloque isso no seu relatório. E no final do final, nossa última etapa é a devolutiva. Devolutiva com essa família. E quando a gente fala de devolutiva, a devolutiva não é somente expor tudo que não está legal, mas é expor também o que está legal, o potencial daquela criança e acolher essa família, cuidar, mostrar para aquela família que, vamos supor, lembra que o psicopedagogo não dá laudo, porém a nossa avaliação é fundamental. Então já aconteceu da mãe falar assim, Priscila, eu sei que você não vai dar diagnóstico, eu sei que meu filho só o neurologista pode dar, mas pelo que você olhou, tem características de quê? E aí eu falo, vamos supor, tem características de TDAH. Ai, meu Deus, será? Olha, tem características. Acredito que pela minha experiência, eu, Priscila, muitas das vezes eu já falo, pela minha experiência, acredito que vai fechar. Mas você tem que ter, gente, muita responsabilidade ao falar isso, tá bom? Você tem que ter muita certeza. Eu falo muitas das vezes por já estar alguns anos já na área, então alguns quadros são bem típicos. Eu olho e falo, olha, provavelmente vai fechar. Porém, tem que aguardar. Eu não tenho essa autonomia. Porém, se enquadra ali dentro dos critérios de avaliação, tá? Igual os transtornos de aprendizagem. O psicopedagogo domina ali os transtornos de aprendizagem. Nós somos terapeutas da aprendizagem, mas não temos autonomia para fechar. Porém, podemos sinalizar para as famílias, olha, tem algumas características, se enquadra, tá? E aí, quando a gente fala isso, a gente ao mesmo tempo precisa ter esse coração acolhedor com essa família. De olhar e falar assim, olha, quer ver eu sempre falo para as famílias quando surge a hipótese de TDAH, eu falo assim, olha, tem uma hipótese, mas um dos melhores professores que eu já tive de formação continuada, que não é mentira, ele era um médico neurologista muito famoso, professor da Unicamp, e era TDAH. Nas aulas ele falava, já tô com a minha Ritalina, já tomei minha Ritalina. Então, um laudo, ele não é um final, sabe? Ele é um começo, até para a gente poder entender essa criança, para a gente poder ajudar. E aí é isso que às vezes eu falo para os pais precisam também desse acolhimento, não é verdade? Quando continua para a intervenção, o meu acolhimento ainda é maior, porque eu vou até na escola também acolher esse professor, peraí, tô aqui para te ajudar, vamos pensar em estratégia junto para o meu paciente, para o seu aluno avançar. Então, assim, a devolutiva, ela tem muito esse papel de expor as dificuldades, de expor as potencialidades e de fazer esse acolhimento, de orientar, de fazer sugestões, isso tudo faz parte da devolutiva. É muito importante que a gente entenda isso, tá bom? Para a gente poder ajudar cada vez mais crianças e adolescentes que precisam tanto da gente, não é verdade? Olha, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para vocês ficarem ligadinhos, porque a gente sempre vai estar postando um vídeo novo, alguma coisa nova, tá bom? Deixa eu ver se eu deixei passar mais alguma coisa aqui. Acho que é isso. Então, assim, se você é psicopedagoga e tem essa insegurança, tem esse medo, sabe, de dar esses primeiros passos, comente aqui, no vídeo. Comente aqui, olha, precisa avançar, tá bom? Porque eu vou estar também postando outros vídeos que tenho certeza que vai poder te ajudar nessa caminhada, nessa trajetória, tá?
É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.